Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa disciplina Direito Constitucional Contemporâneo comigo, professor Luiz Adriano, na Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Diamantino, NEMAT. Para mim é um imenso prazer estar com os senhores nesse período de readaptação em cumprimento ao isolamento social em decorrência da pandemia do Covid-19, onde vocês aí dos seus lares, dos seus trabalhos, da sua casa, mantém a continuidade dos nossos estudos. E isso, para mim, é um imenso prazer. Bom, hoje nós iremos abordar um novo tema, né, direito constitucional e política, o que é bastante interessante, principalmente devido ao fato de estarmos às beiras, aí, né, há muito pouco tempo do nosso período eleitoral. Porém, nós abordaremos políticas sob um sentido mais amplo e geral, sobre um aspecto mais abrangente, né? Política não apenas em relação ao processo eleitoral, mas política em relação a todo o sistema legislativo nacional, né? Ao cumprimento da democracia no Brasil, que é justamente através de um modelo de escolha, onde você escolhe o seu representante. Mas antes de nós iniciarmos a nossa nova matéria, eu quero recapitular com os senhores rapidamente o que nós abordamos na aula passada. Eu disponibilizei para os senhores os nossos dois vídeos introdutórios da nossa disciplina e também disponibilizei o material no SIGA, né, com algumas aulas do ministro Luiz Roberto Barroso, meu material pessoal, alguns slides e artigos para que os senhores pudessem ler e entender um pouco mais acerca dos novos paradigmas e características de interpretação constitucional e outras questões que nós abordamos. E eu quero recapitular de forma bem simples agora, tá? Bom, em relação aos novos paradigmas de interpretação constitucional. Na verdade, nos últimos 10 anos, nós temos vivido no Brasil, em relação ao direito constitucional, em relação ao processo de interpretação constitucional, em relação ao controle de constitucionalidade, uma evolução que para muitos é prejudicial, para mim, de forma pessoal e jurídica, como jurista, como professor, eu entendo como benéfica, como positiva, mas muitas pessoas, muitos juristas têm encarado essas mudanças não tão, entre aspas, aí, ortodoxas e não tão tradicionais como prejudiciais. Na verdade, nós estamos falando sobre um novo modelo de interpretação constitucional, um modelo que vai um pouco além daquilo que está positivado e expressamente dito na norma, mas um modelo que busca nas raízes, na essência, nos princípios, nas fontes, né, na motivação do legislador constituinte, aquilo que de fato fora proposto no texto e que possa alcançar com plenitude o cumprimento, né, da norma com eficácia. Eu sempre digo isso para os meus alunos, a norma é estática, o direito é dinâmico, o direito evolui, o direito se expande, e essa norma não pode permanecer estática ao ponto de não alcançar o cumprimento, né, da tutela para a qual ela foi designada, ela foi criada. Então, quando nós assistimos, principalmente o Supremo Tribunal Federal, né, o nosso órgão de cúpula no controle de constitucionalidade, exercendo o controle de constitucionalidade de forma tão diversificada, como, por exemplo, no julgamento, no primeiro julgamento relacionado à execução provisória da pena, no julgamento da ADI 4226, relacionada à união homoafetiva, no julgamento da criminalização da homofobia e de tantas outras questões polêmicas que já aconteceram e de outras que acontecerão, como, por exemplo, futuramente nós teremos certamente os julgamentos relacionados ao aborto e a tantas outras questões que agora eu não quero entrar no mérito se é benefício ou se é prejuízo, mas quando nós vemos o Supremo Tribunal Federal resolvendo esse tipo de questão, adotando no processo de interpretação constitucional um posicionamento que para muitos é tido como mais liberal e para outros é tido como mais zeloso, porque busca de forma muito mais aprofundada a raiz, né, a essência, a motivação
e alguns juristas dizem até o sentimento constitucional, nós vemos o cumprimento, então, desses novos paradigmas de interpretação constitucional, que agora não restringe-se apenas a uma análise axiológica, a uma análise gramatical, a uma análise pautada nos instrumentos de interpretação tradicional, mas conferem aos princípios formadores da norma um status primordial nesse processo de interpretação constitucional. Os princípios, eles alcançaram, nesses últimos anos, e aí eu posso destacar pelo menos os últimos 10 anos, um status muito mais elevado, de muito mais prestígio dentro do campo de interpretação constitucional. Para isso, basta a gente olhar alguns acórdãos, né? Basta a gente olhar algumas decisões dos nossos ministros e, em cumprimento a isso, também de desembargadores e de juízes, exercendo, de certa forma, sempre, controle de constitucionalidade. Que aí pode ser concentrado, pode ser difuso, enfim, isso vai ser objeto de uma outra aula futuramente, segundo a nossa grade. Mas então nós apresentamos esses novos paradigmas de interpretação constitucional, que vocês podem encontrar no material que eu deixei disponibilizado no SIGA. Além disso, nós falamos também sobre a constitucionalização do direito. E esse fenômeno de constitucionalizar o direito, para nós, tornou-se mais evidente e consagrado com a Constituição de 88. Por quê? Essa Constituição de 88, que é a nossa Constituição vigorante, a Constituição Cidadã, eu apresentei para os senhores uma evolução, né? Uma linha evolutiva da Constituição Federal, que, na verdade, começou lá na Constituição do Império, em 1824, com Dom Pedro I, rompendo os laços com Portugal, que era a nossa pátria colonizadora, tornando-se independente, o Império. Depois, né, com o rompimento do Império e a criação da nossa República, uma série de constituições que foram criadas, cada vez em atenção e em cumprimento, né, vamos dizer assim, para não ser um pouco agressivo, voltada para a defesa de grupos que se beneficiaram do poder. Nós tivemos desde o coronelismo lá atrás, né, pelos coronéis, que dominaram o país por um período aí longo, com pouquíssimos reconhecimentos de direitos sociais, de direitos individuais, passando aí também por um período negro da ditadura militar, onde a supressão de direitos e o desrespeito aos direitos sociais fundamentais, a direitos da pessoa, direitos individuais foram bastante desrespeitados nesse período, que todos nós nos lembramos, todos nós sabemos, reconhecemos, até chegarmos na Constituição de 1988, que é a nossa consagrada Constituição Cidadã. O nosso melhor momento constitucional do Brasil, eu posso dizer com a boca cheia, é hoje. Nós vivemos o melhor texto constitucional da nossa história. O texto que protege o cidadão, ainda que os nossos representantes, ainda que os chefes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, não cumpram de fato os nossos agentes políticos, ainda que não coloquem em prática, né, ainda que hajam tantas falhas, porém, a lei, né, a proteção resguardada pela nossa Constituição até aqui é, sem sombra de dúvidas, o melhor que nós tivemos como fruto legislativo até hoje. Então, nós falamos sobre esse processo de constitucionalização do direito. E eu gosto sempre de dizer para os meus alunos que a constitucionalização do direito ela fica bastante evidente quando nós olhamos para trás e nós vemos o nosso Código Civil anterior,